preço baixo não garante vender muito. Tem gente que fala, porra, tem que baixar preço porra nenhuma. Preço baixo não garante vender muito. Hoje eu vou falar sobre a diferença entre preço e valor. Vou falar sobre economia comportamental. Vou falar que preço é relativo. Eu vou explicar que você tem que ensinar ao seu cliente os impactos positivos do seu produto ou serviço. Você tem que ensinar o cliente a calcular o futuro dele para justificar ele pagar o preço justo. E tá caro. Quando o cliente diz que tá caro não quer dizer que você tem que baixar o preço. Tá caro quer dizer que você tem que subir o valor. Tem pessoas que têm medo de fazer coisas novas para não errar. E aí não faz, tem medo de errar, não faz, fica parado vivendo no mesmo mundinho. A gente vinha, eu não tinha o hábito de fazer lives, eu fiz algumas, fui me acostumando. Quando no dia 17 de abril, né, Trícia, eu tomei a decisão, aqui na empresa tomamos a decisão de fazer live todas as noites, às 23 horas, de domingo a domingo. Quando a gente começou a fazer, eu fiz toda. Só teve uma noite que eu não fiz porque eu estava com a crise de sinusite. Fora isso, do dia 17 de abril até agora, todas as noites aqui comigo. E aí eu comecei a entender. Eu comecei a aprendi a colocar essa imagem. Eu aprendi a me conectar aqui. Então, pelo Instagram, estava indo muito bem. Só que eu sei que tem pessoas que preferem consumir o conteúdo no YouTube. Tem pessoas que preferem consumir o conteúdo no Facebook. Então, com o objetivo de ampliar a nossa audiência e ajudar mais pessoas, eu inovei e tomei a decisão. Então vamos lá. Preço baixo não garante conseguir vender muito. Não garante vender muito. Tem muita gente que pensa, Sérgio, eu vou baixar preço. É polêmico isso, mas quero dizer o seguinte. Vamos falar de cliente primeiro. Existem perfis diferentes de pessoas. Tem pessoas que têm capacidade financeira de investir mais, pessoas que têm capacidade financeira de investimento intermediário e tem pessoas que têm uma capacidade financeira de investir menos. Você tem que entender, abrir uma outra imagem aqui para você, quem é o seu cliente ideal. Eu gosto muito dessa explicação aqui. Vamos lá. Esse círculo grande representa quem é o seu público-alvo. Público-alvo representa toda pessoa ou qualquer pessoa que pode consumir o seu produto ou o seu serviço. Então, isso é um monte de gente. Mas uma informação importante, nem todo cliente é bom. Tem cliente que não vale a pena, tem cliente que tem necessidades que você não pode atender hoje. Então vai ser muito trabalhoso atender essa pessoa. Ok? O ideal é você descobrir quem é o cliente ideal. Quem é cliente ideal? Cliente ideal, não está indo não. É uma parcela do público-alvo, uma parcela bem menor. O cliente ideal é uma pessoa que sabe que tem um problema, que precisa resolver esse problema, que não aguenta mais o problema, que vai pagar o preço justo, que não vai pedir desconto, que vai ficar satisfeito com o nível de atendimento que você realiza hoje. Então você tem que estudar e entender quem é esse cliente ideal. Dessa forma, e o cliente ideal cabe no preço dele. Ele pode pagar o seu preço. Ok? Lembrando que ninguém tem dinheiro para fazer tudo o que quiser. A nossa vida é uma questão de prioridade. Uma coisa muito interessante. Eu descobri que, olha só que coisa interessante. Eu descobri que ter dinheiro não é fácil, não. Porque quando você está duro, endividado, você vai num shopping, você entra numa loja, você não tem dinheiro. Então, tu pode ver o que você quiser, que você não tem dinheiro. Não tem solução. Mas quando você tem dinheiro e pode pagar, ou tem limite de cartão de crédito, você entrar num local, se você comprar muita coisa, você vai se fuder todo depois. O grande desafio é você entender qual é a compra necessária para aquele momento. Porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro ponto, no processo de venda, você tem que falar com o cliente ideal, que representa um público menor do seu público-alvo, que tem a capacidade de pagamento. Então, se ele pode pagar,
dinheiro sobrando nunca vai estar. Provavelmente ele vai deixar de consumir uma outra coisa, deixar de comprar uma outra coisa para comprar o seu produto ou o seu serviço. Mas voltando aqui, preço baixo não garante conseguir vender mais, vender muito. Eu vou dizer para você o seguinte, com todo carinho e todo respeito. As pessoas que oferecem muito desconto, oferecem promoção, baixando o seu preço, são pessoas, com todo carinho, que estão incompetentes de vender valor. São pessoas que não estão sabendo. Ser incompetente quer dizer não ter competência, não aprenderam. Primeiro, falar a diferença de preço e valor. Preço representa dinheiro. Dinheiro. Então, se o seu preço for R$1, R$1.000, R$1 milhão, 100 trilhões de reais, você está falando de preço. Jamais diga o meu valor não. É o seu preço Beleza? Então, se tem a ver com dinheiro, é preço. Então, preço representa o que o cliente paga e valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente passa a ter ao iniciar a negociação com você. Então, preço é o que o cliente paga, valor é o que ele recebe. Antigamente, até uns 30 anos atrás, tinham poucos concorrentes no mercado e os serviços e os produtos eram muito parecidos. As soluções que o cliente levava eram muito parecidas. Então, as empresas não tinham diferenciais competitivos. Não tinha claramente a diferença da empresa A para a diferença da empresa B. E desta forma, se não tem diferencial competitivo claro, o único diferencial que existia era o preço. Então, se a porra era tudo igual, o preço era diferente. O preço era o que fazia alguém tomar decisão. Só que o mundo de negócios, o mundo evoluiu. Os hábitos de consumo, as experiências, as soluções que as empresas oferecem são muito diferentes. Então, hoje, tem soluções muito diferentes. Desta forma, quer dizer, se soluções diferentes, experiências diferentes, nós estamos falando de valor diferente. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente passa a ter ao receber um produto ou um serviço como o seu. Beleza? Então, a diferença. Preço o cliente paga, valor que ele recebe. Existe algo na economia. Eu iniciei um mestrado de economia empresarial há muitos anos atrás. Eu parei que eu vi que era muita teoria, eu não gostei. Eu queria aprender a vender mais. Por isso eu fiz uma graduação de marketing, um MBA de planejamento e gestão estratégica, comecei um mestrado em economia empresarial. Mas uma coisa que eu aprendi na economia empresarial é que na economia existe uma área chamada economia comportamental, que é uma área da psicologia dentro da economia, que estuda a mente dos clientes em relação ao analisar um determinado produto. E tem algumas máximas, por exemplo, preço é relativo. O que quer dizer isso? Não importa. Preço, só a quantidade de dinheiro não serve para análise. Por exemplo, eu tenho um amigo, Edson Becker, de Curitiba, empresário, meu amigo, meu aluno. O Edson, ele tem um Fusca, ele tem vários carros. Ele tem um Fusca. Se eu falar para ele que, eu não sei na sua opinião quanto vale um Fusca. Se eu falar para você que um Fusca custa R$1.000, esse Fusca é caro ou barato? Certa vez eu pensei em reformar carro, comprar um carro antigo e, vamos lá, o Rafael Penal já falou, depende. A Bia falou que tá barato, o Ronaldo depende, né? Então, por exemplo, uma vez eu quis comprar um carro antigo para reformar, botar ele todo original. Fui procurar um Fusca antigo. Me disseram que tinha um Fusca antigo de R$1.000. Eu falei, opa, vou comprar. R$1.000 eu posso. Compro, deixo lá parado e quando for possível eu reformo ele para deixar todo originalzinho e tal. Cara, quando eu tive mais detalhes do Fusca, o Fusca tinha, se eu não me engano, R$10.000 de multa e documento atrasado, e estava num local no meio de um sítio, aqui no interior de Caxias, que é a cidade que eu nasci. Eu ia gastar uns R$20.000 para tirar o Fusca do lugar e botar a documentação dele. E o Fusca ia estar todo fodido, eu ia ter que desmontar o Fusca todo. Só ia sobrar o chassi. Então o estado de conservação estava uma merda,
estava no meio de um barro, intocado, enterrado praticamente, tinha muito documento. Então, neste exemplo, R$ 1.000 no Fusca estava barato. Por outro lado, se eu chegar para o Edson Becker, que é um empresário de Curitiba, marido da Tânia, meu amigo, são meus alunos, eles têm uma corretora que vende plano de saúde, a maior da cidade. Se eu chegar para o Edson e falar, Edson, você aceita R$ 70 mil no teu Fusca? Se eu oferecer R$ 70 mil no Fusca do Edson, R$ 70 mil. O Edson vai ficar de mal comigo e nunca mais vai falar comigo. Ele vai dizer que eu estou ofendendo. Porque ele tem um Fusca antigão, todo, como é que fala? Todo original, todo reformado. Lindo, 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 parece zero. Ele não vende por R$ 70 mil. Então, R$ 70 mil para o Fusca do Edson é muito barato. Olha só que coisa. Para um Fusca, um carro, R$ 1.000 é caro e 70 mil é muito barato. Ok? Se o Edson anunciar o carro dele por 70 mil, ele vende rápido. É um Fusca. Isso, Marco Antônio, R$ 70 mil. Não é valor sentimental, não. É valor de mercado. Especialistas em carros antigos, em antiguidades, valorizam muito o estado daquele carro dele. Show? Vamos voltar aqui para a apresentação, desativando comentários, voltando aqui. Sim, o William Nascimento perguntou no Facebook. Eu sou de Caxias? Sim, sou nascido e criado em Caxias. Morei em Caxias uns 30 anos, até uns 30 anos de idade. Hoje eu moro em Niterói, aqui no Rio também. Então vamos lá, preço e valor. Preço, o cliente paga, valor ele recebe. Segundo ponto, a economia comportamental estuda a visão do ser humano, as emoções das pessoas em relação a preço. Preço é relativo, acabei dando um exemplo aqui, que um Fusca de R$ 1.000 estava caro e um Fusca de R$ 70 mil estava barato. Então não importa o preço. O preço, a quantidade de dinheiro só não representa nada. É relativo, depende do valor. Então, o preço depende do valor. Por exemplo, aqui no Instagram, eu cumprimentei hoje ele, tá o Thiago Brigadeiro. Olha só, o Thiago é de Minas Gerais. Ele faz brigadeiro para vender na rua. Então ele faz o brigadeiro e sai para vender, né? E aí o Thiago viu um vídeo meu e viu um vídeo de um amigo meu, de um cliente amigo chamado Kaiser. O Kaiser ia fazer um evento em Belo Horizonte e o Thiago queria ir. O Thiago seguia a mim e seguia ao Kaiser. Eu era sou consultor, mentor do Kaiser. Sou um dos mentores do Kaiser. E aí o Thiago queria ir no evento do Kaiser, custava R$ 1.000 ou R$ 1.000 e poucos. Aí o que o Thiago fez? Ele viu um vídeo meu chamando sobre geração de valor. Aí o Thiago fez o seguinte, ele mudou a experiência de consumo do brigadeiro dele. Ele me contou quando eu o conheci, ele disse que ele botou um tapetinho. Ele comprou uma plaquinha, um papelãozinho laminado, e em vez de botar o brigadeirozinho que ele vendia de porta em porta, só naquela forminha de papel, ele botou num tapetinho, que era uma forminha diferente, laminada, mais transada, botou em cima do brigadeiro um confeito, um granulado diferente. Gerou uma experiência diferente no brigadeiro maravilhoso dele. E foi para a rua vender. O Thiago vendeu tanto, que ele teve dinheiro para comprar um ingresso do evento do Kaiser que fez agora. Fez um ano agora, dia 4 de maio, que é o dia do meu aniversário. Eu lembro que o meu aniversário foi no palco lá no ano passado. 800 pessoas cantando parabéns para mim. Nossa, foi emocionante. E aí, ele teve dinheiro para comprar o ingresso do evento e comprou o ingresso VIP. E por ter comprado o ingresso VIP, veio me conhecer, se apresentou a mim, contou essa história, né, que aprendeu com o meu vídeo no YouTube. Aí apresentamos ele ao Kaiser. Citei ele no palco, o Kaiser deu lá para ele lá um bônus incrível pela experiência, pela capacidade de superação. Então o Thiago, voltando aqui, ele conseguiu vender muito mais o brigadeiro porque ele gerou muito valor no brigadeiro. Deixou de ser um docinho e passou a ser, com todo respeito, tá, Thiago? Passou a ser um doce gourmet.
Beleza? Então, o preço é relativo. Tem a ver com o que você fala, com o que você apresenta, a forma que você atende. Olha só, voltando ao exemplo do Tiago. O brigadeiro, maravilhoso, mas era o mesmo. Ele criou uma experiência, botou num tapetinho que ele falou, que é uma forminha, quadradinha, bonitinha, botou um granulado, deve ter amarrado no papel celofane, botou um laçarote, usou uma abordagem. Em vez dele chegar e falar: olá, boa noite, tudo bem? Bom dia. Quer comprar o meu brigadeiro? Não, falou: olha só, deve ter chegado algo assim: olá, bom dia, eu quero te apresentar o nosso brigadeiro gourmet. Seria um verdadeiro diamante de chocolate. Porra, isso gera uma experiência. E normalmente os meus alunos primeiro aumentam o valor percebido pelo cliente. O cliente percebe que está recebendo mais. E isso faz com que eles vendam tanto que eles aprendem depois a subir o preço. Então, primeiro aumenta o valor percebido pelo cliente para ele receber muito. É claro que o Thiago gastou mais. Teve que botar a porra do tapetinho lá dele, o papel celofane, o granulado maior. Ele investiu um pouco mais, porém, vou dar um exemplo, tá? Vou chutar. Se ele vendia, digamos que o brigadeiro custava R$1.000, ele vendia, sei lá, por 5. Se ele investiu 50 centavos a mais por brigadeiro, o brigadeiro deixou de custar R$1 e passou a custar R$1,50. Ele aumentou em 50 centavos, digamos, o custo dele. Mas o brigadeiro gourmet deixou de ser vendido por 5 e passou a ser vendido por 7. Apesar de ele aumentar 50 centavos no custo do brigadeiro, esses 50 centavos a mais de despesa, de custo, perdão, 50 centavos a mais de custo, gerou uma lucratividade de R$1, de R$2. 50 foi despesa, foi custo a mais, 1,50 a mais de lucro. Na verdade, eu não sei se os preços são esses, não. Eu estou só dando um exemplo que foi na geração de valor. E ele usou argumentos diferentes, tá? Então, vamos lá. Preço é relativo. Isso é importante você entender. Geralmente, quando as pessoas que dão muito desconto é porque as pessoas não sabem o que fazer para gerar valor, não sabem o que fazer para gerar uma experiência positiva para o cliente, e sem saber o que fazer, acaba dando desconto. Quando o cliente fala que está caro, não é para você baixar o seu preço e cobrar um preço menor. Quando o seu cliente está dizendo que está caro, isso é um termômetro para você entender que você tem que subir o valor percebido, o valor agregado. Vamos lá. Por que que o cliente diz que está caro? Ele diz que está caro. Vamos lá. Quando você fala agora de preço e valor. Quando você faz uma apresentação para o seu cliente, você está falando do seu produto, do seu serviço, aí como você recebe essa pessoa, sabe? Você dá todas as informações, você faz pergunta, você dá um atendimento foda, faz uma apresentação de vendas profissional, o cliente está assim: nossa, que produto muito bom. O ideal é que você só diga, se possível, né? Tem negócio que você tem que dizer logo o preço. Tá lá no site, tá na loja, tá na vitrine, tá na estante, na prateleira. Mas o ideal é que o cliente só saiba o preço depois que ele souber o valor. Então o ideal é primeiro o cliente ver o valor, ele fica querendo comprar porque ele acha, ele gosta muito, aí depois ele fica sabendo o preço. O ideal é só dizer o preço depois que o cliente vê o valor, e o ideal é só dizer o preço depois que o cliente já quer comprar. Show? Então vamos lá. Se você faz uma apresentação de vendas muito bem feita, o cliente fica impactado. Nossa, isso deve ser muito caro. Caramba, que coisa legal. Nossa, gostei. Caramba, vou querer comprar. Ele nem sabe o preço. Ele, nossa, eu vou querer comprar. Isso é muito bom. Isso quer dizer que ele viu muito valor. Se você faz uma apresentação de vendas muito bem feita, o cliente cria uma percepção de que vai ganhar muito ao comprar com você. Então isso gera uma percepção de muito valor, muita vantagem. E quando o cliente gera uma percepção muito grande de valor, ele, consequentemente, ele faz uma coisa chamada ancoragem. Ele ancora a percepção de preço na percepção de valor. Então, se ele perceber que vai ser muito bom, ele espera receber muita vantagem. E desta forma,
ele espera, ele imagina, ele se prepara para o preço ser muito alto. Porque isso é um fenômeno psicológico. A pessoa, quando vê muita vantagem, ela ancora a percepção de preço lá no alto para ser justo com o valor. Porém, existe um outro fenômeno que diz o seguinte: o ser humano, por questão de sobrevivência, ele espera receber mais do que tem direito. Ele quer levar vantagem. E o brasileiro tem muito isso. Ok? Tanto que tem um anúncio de cigarro, quando você fazia muito anúncio de cigarro, eu era criança, tinha um Gerson, que era jogador de futebol da seleção brasileira, o canhotinha de ouro, o Gerson. Ele não é do meu tempo, não, eu não assisti ele jogar, não, porque eu era muito criança. Mas ele fez um comercial para o cigarro, eu acho que era o cigarro Continental, que dizia o seguinte: você que gosta de tomar vantagem, levar vantagem, então existe a cultura de levar vantagem. Então, quer dizer o seguinte: as pessoas, os clientes sempre querem receber mais do que tem direito. Então, se ele perceber que é muito bom o que você está apresentando para ele, ele vai ancorar lá, imaginar que vai ser muito valor. Você fez ele não chega sozinho. Você fez ele acreditar que vai receber muita vantagem. Desta forma, ele espera que o preço seja tão alto, ele vai imaginar, porra, o preço deve ser igual, nossa! Mesmo que ele não saiba essa definição de preço e valor, mas inconscientemente, em outras palavras, ele chega nesse entendimento. Nossa, eu vou receber, é muito valor, o preço deve ser muito alto, nossa, caramba! Aí ele fica assim, compro ou não compro? Você nunca pode fazer o seu cliente pensar que o preço vai ser pequeno. Você tem que sempre fazer o cliente acreditar que o preço vai ser mais alto, ele tem que pensar que o preço é muito alto. Beleza? E aí, na hora que você fizer a apresentação de vendas para ele, primeiro você faz ele ancorar a visão de preço na visão de valor. E na hora que você faz a sua apresentação do preço, o preço real vai ser menor do que você levou ele a atender. Então, quando você mostrar para ele o valor que ele vai receber, e você dizer, você leva ele a pensar que o preço vai ser alto. E na hora que você fala o preço, ele percebe que o preço é menor do que ele pensou. Ele fala, essa porra eu vou comprar. Eu pensava que o preço era muito lá em cima. Não, o preço é só esse, eu vou querer. Isso se você fizer a apresentação do jeito que eu ensino aos meus alunos. Porém, se você faz uma apresentação meia boca, se você fala qualquer coisa e diz o preço, se você não entende as razões que o cliente tem para querer comprar com você, se você não sabe ensinar impactos positivos e calcular futuro, que eu já vou explicar, se você não faz uma apresentação bem feita, o seu cliente ele não vai pensar que o valor é alto. Ele vai pensar que o valor é baixo. Ok. O que essa pessoa está me mostrando é qualquer um oferece isso. Então, se o seu cliente perceber que o valor recebido vai ser baixo, e por questão de sobrevivência ele quer pagar menos do que ele tem direito, se o valor percebido é baixo, o preço que ele vai querer pagar vai ser muito pequenininho comparado com o valor que ele vai receber. Então, se você faz uma apresentação que gera pouco valor ou baixo valor, o cliente, e você cobrar o preço equivalente, o cliente não vai aceitar. Ele vai pedir desconto, ele vai dizer que está caro. Quando o cliente diz que está caro, não quer dizer que ele não tem dinheiro. Quer dizer que ele não acha justo você cobrar o preço que você cobrou pelo valor que ele percebeu que vai receber. Então, se o cliente está pedindo desconto, não é que o preço está alto, é o valor percebido está baixo. O teu erro está aqui. E se você baixar preço, você está fudendo a tua empresa. Está diminuindo a capacidade de investimento, vai diminuir a qualidade
do seu produto, do seu serviço. Você vai treinar menos ou não vai treinar a sua equipe. O teu pós-venda vai ser uma merda. Você vai ficar chateado, vai ficar frustrado, vai ficar com medo de quebrar, vai se desesperar todo. Então o segredo não é baixar preço. O segredo é gerar valor. Se o seu cliente está pedindo desconto, é porque você não sabe gerar valor. A culpa é sua. E, na verdade, nem é sua, que provavelmente ninguém ensinou isso a você. Isso é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem, não ensinaram. Eu ensino isso porque eu apliquei nos últimos 10, 20 anos. Quem conhece a minha história sabe por tudo que eu passei. Hoje eu consigo atender empresas como Dell, Microsoft, Itaú, Bradesco, Vivo, Unimed. Tem matéria minha lá na Ana Maria Braga, matéria comigo, tem um monte de coisa. Embora o segmento que eu mais atuo são pequenas e médias empresas, porque eu ensino isso. E outra coisa importante, a última frase. Quando o cliente fala que tá caro, aí você tem que perguntar, cara, tá caro comparado com o quê? Aqui a frase aqui de baixo, ó. O cliente quando diz tá caro, é caro comparado com o quê? Por exemplo, a história do Fusca. Digamos que a pessoa viu o Fusca de R$1.000. Aí depois viu o Fusca de 70 mil. Aí fala, de 70 mil. Ah, não, 70 mil tá caro. Eu vi um Fusca muito mais. Eu vi um Fusca de R$1.000. Ah, mas é igual? É igual. Não, não é Fusca, mas não é igual. É situação diferente. Você não pode comparar um celular de R$500 com um celular de R$10.000. Você não pode comparar um notebook de R$20.000 com um notebook de R$1.500. A maior parte das pessoas compara coisas diferentes, compara valores diferentes e preços diferentes. E mesmo que seja o mesmo produto ou o mesmo serviço. Um produto não vende sozinho. Existe uma coisa chamada oferta. Existe uma coisa chamada mix de marketing. Dentro do produto tem qualidade de atendimento, garantia, capacidade de entrega, agilidade. Gente, tem um caso que eu gosto muito, uma pessoa amiga, muito próxima a mim. Ela foi comprar uma blusa, entrou numa loja, pediu para ver uma blusa. A vendedora não saiu, a loja pequenininha não saiu de trás do balcão, ficou namorando lá no WhatsApp e falou para a pessoa, ó, essa blusa é R$100. Ó, se quiser, pode dar uns chequinhos para frente. E aqui atrás da loja tem um monte de promoçãozinha, é só vir aqui. E continuou no WhatsApp. Não levantou, não deu bom dia, não deu atendimento à pessoa. E essa pessoa me contou, ela falou, Sérgio, eu me senti com cara de pobre. Eu tenho um cara de pobre? Eu acho que ela achou que eu era pobre. Porque ela não levantou, não me deu atenção. Eu não pedi, eu não tenho muito dinheiro, a pessoa falou para mim. Mas eu tinha dinheiro para pagar R$100 à vista em dinheiro naquela blusa. Ela disse que parcelinha, eu não queria parcelinha. Eu não queria promoçãozinha de banca. Eu queria pagar R$100. E a menina não levantou. O que ela fez? Essa moça saiu de lá, 3 lojas depois tinha uma outra, no corredor, 3 lojas depois tinha uma loja parecida. Aí ela entrou meio sem graça, né? Poxa, será que o atendimento vai ser o mesmo? Aí vi a vendedora, olá senhora, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui à nossa loja. Aqui eu vou lhe ajudar. O que posso ajudar? Eu quero ver aquela blusa. Por favor, fique à vontade. Vai lá. A senhora gostaria que eu ficasse ao seu lado, lhe acompanhando? Ou a senhora prefere ficar sozinha? Eu fico aqui aguardando, olhando para a senhora, esperando a senhora me chamar. Aí a moça falou assim, porra, que diferença de atendimento. Não, quero ir sozinha. Aí foi lá. Aí veio, voltou, eu vou levar. Tá ótimo, a senhora não, olha só, por favor, pode, o provador é ali. Eu não quero provar, não, eu vou levar, eu gostei da blusa. Eu sei, senhora, mas a senhora sabe como é que é a blusa feminina. Tem que ficar bem na cintura, no busto, nos ombros, né? Para não sobrar nem faltar. Vai lá, experimenta com calma, eu estou aqui pronta para lhe atender. A pessoa ficou meio bolada. A vendedora, era uma blusa, a vendedora foi e jogou uma bermuda por cima assim no mostrador. Tem uma bermuda aqui para cuidar? Eu não quero ver bermuda não. Eu só quero a blusa, tá bom. Aí quando ela saiu, aí veio a vendedora. A senhora gostaria de uma água, de um café? Quer um refresquinho?
tinha lá para oferecer. Ela, não, eu quero só pagar. Eu vou levar. É a vendedora. Ah, senhora, que bom, parabéns pela decisão. Me diga o seguinte, qual a melhor forma de pagamento? Dinheiro ou cartão? Parece até minha aluna, a vendedora. Aí ela falou, vou levar em dinheiro. Quanto é? R$150. Eu falei, e aí? Pagou 150? Ou voltou na outra loja e pagou 100? O que você fez? Ela, Sérgio, o que você acha que eu fiz? Eu falei, sei lá, conta aí pra mim. Ele falou, Sérgio, na outra loja, que era 100, eu me senti muito mal. A vendedora me pareceu que eu era pobre, me chamou de pobre. Parece que eu estava suja. Eu não pedi promoçãozinha. Mas em compensação, nessa nova loja, eu me senti uma princesa. Me ofereceu água, café, perguntou se queria ficar sozinha ou se eu queria que ela me acompanhasse. Ela fez o que eu quis. E o que você fez? Conta. Eu paguei R$150. O que você pagaria? Dita, você pagaria 100 ou pagaria 150? Quem paga R$100 não quer dizer que é pobre e miserento, não. Só que é uma pessoa prática, foi lá, não liga para a experiência. Achou que vale a pena economizar. Por outro lado, quem pagou 150, quem paga, não quer dizer que está jogando dinheiro fora, não. Só gostou da experiência. Vamos ver os comentários aqui. O Davidson pagaria 150, Amanda 150, Adalberto 150, Yasmin pagaria 150. O Nelson compraria até mais um. O Gladson, pelo bom atendimento, com certeza 150. Então perceba que não é preço. Não é o preço que faz uma pessoa comprar ou não. Show? Perceba que não teve como comparar. A blusa era exatamente a mesma. Vamos dizer que seja a mesma marca. Eu não sei se era a mesma ou se era igual, mas vamos partir do princípio que seja a mesma. Beleza? Mas não foi isso, que na verdade foram situações, experiências completamente diferentes. Não é só a blusa. É como a pessoa saiu durante o atendimento, pós-atendimento, as recordações que teriam sobre essa situação. A Adriana Chig pagaria os 150 e levaria a bermuda. Praticamente, quase que todos os produtos ou serviços, você tem que educar o seu cliente. Porque as pessoas não foram educadas. O que é educar? É treinar. Não, as pessoas não foram educadas, não foram treinadas, não foram ensinadas a perguntar sobre valor. A nossa sociedade aqui no Brasil, vou falar do Brasil, o país que eu conheço, que eu vivo, que eu amo. No Brasil, nós não fomos ensinados a pensar em garantia, em pós-venda, e como é a experiência de consumo. Nós não fomos ensinados a botar preço na qualidade do atendimento. As pessoas estão acostumadas a ser mal atendidas. Ainda é assim, nós somos um país muito jovem. O Brasil é um país muito jovem, comparado com a Ásia, comparado com a Europa. Então, nós não fomos acostumados a isso. Então, durante a sua apresentação de vendas, você tem que mostrar ao cliente, você tem que ensinar a ele. Por exemplo, eu digo sempre que eu faço essas lives todas as noites às 23 horas, por dois motivos. Número um, ajudar quem precisa de ajuda nesse momento, ajudar você que é empresário, você que é empresária, que está desesperado, que está sofrendo, que está vendendo pouco, está com medo da empresa quebrar. Eu estou ajudando você. A minha primeira empresa quebrou há 20 anos atrás, eu sei o que é um momento difícil, por isso eu estou aqui ajudando você. E não é só na live que eu ajudo. Se você for no YouTube, tem mais de 1000 vídeos gratuitos. No Facebook, no Instagram, tem centenas de vídeos. Na Doutorvena, nós temos 20 colaboradores, 20 pessoas. Se somar eu, nós somos 23 pessoas trabalhando todos os dias. Eu trabalho de domingo a domingo, eu amo o que eu faço. Ajudando as pessoas. E a maior parte do nosso trabalho é conteúdo gratuito para ajudar você. Então esse é o objetivo número 1. E o objetivo número 2 é divulgar os nossos serviços, divulgar o nosso trabalho. Muitos de vocês que assistem aqui as nossas lives, os nossos conteúdos gratuitos, ficam tão animados que falam, cara, é muito bom.
eu quero mais. E aí, ao querer mais, essas pessoas tomam a decisão de se inscrever em um dos nossos treinamentos. Então, eu costumo sempre dizer, você não é obrigado a comprar um treinamento meu para aumentar suas vendas. Tem muito conteúdo gratuito que dá para você ajudar. Porém, tem gente que não quer perder tempo. Tem gente que não aguenta mais perder tanta venda. Então, as pessoas que querem resultados maiores e mais rápidos, quem tem pressa para ganhar dinheiro, participa de um dos meus treinamentos. Por que a cada vez que eu produzo mais conteúdo gratuito, que eu mais ajudo os empresários e as empresárias, mais eu vendo os meus treinamentos pagos? Por quê? Só o fato de eu treinar e ajudar você, eu já estou ensinando você os impactos positivos que você vai ter ao aprender por que o seu cliente compra, como vender. Você passa a entender e aprender que se você não está vendendo tudo como você gostaria, não é porque o seu produto é bom, não é porque o seu serviço é ruim e não é porque você é incompetente, não. Você pode ser muito competente, você pode ter um produto maravilhoso, você pode ter um serviço maravilhoso. Você pode ter um site maravilhoso, uma loja maravilhosa, uma clínica maravilhosa, tudo perfeito. Mas se você não sabe fazer uma apresentação de venda bem feita, se você não sabe eliminar objeções, se você não sabe como gerar valor para o seu cliente, se você não sabe mostrar para ele que ele vai receber mais do que vai ter que pagar, você não vai vender.